Boa noite. Hoje vamos ter uma live com o Fabrício. O Fabrício ele vai contar um pouquinho sobre a sua história, como ele. Ah, tudo bem, Fabrício? Oi, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa, obrigado, obrigado. Sempre uma honra estar participando e compartilhando histórias. Isso é muito bom, mas muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E eu digo assim que história de superação tem que ser espalhada, né? Porque a gente só consegue, muitas vezes a gente consegue inspirar mesmo nas outras pessoas quando supera uma história de vida. E me conte, Fabrício, assim, apresente quem que é você, o que que você faz para as pessoas que estão do outro lado, para poder te conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Meu nome é Fabrício, nas minhas redes sociais é sempre como Fabrício pelo Mundo, mas iniciei minha grande jornada a partir de uma parte bem complicada da minha vida, mas houve toda essa evolução e eu sempre gostei muito de escrever. Meu pai já tinha escrito alguns livros já e minha mãe sempre me incentivou a escrever também. Então isso foi intensificando cada vez mais e toda essa história que foi ocorrendo tudo na minha vida acabou se resultando num livro e vai se resultar com certeza em muitos outros aí pela vida. Com Então certeza. hoje eu sou escritor, mas eu moro aqui em Joinville também, trabalhando num hotel de rede aqui na cidade mesmo, para continuar Ah, evoluindo então cada você vez mora aqui, mais. aqui em Santa Catarina, então, Aqui você em Santa mora aqui em Catarina, Joinville, um pertinho, bem. lugar quente, e um lugar que chove, né? Tá chovendo agora, aliás, ainda. Então, eu falo que a nuvem fica por cima lá de Joinville. Eu falei, toda vez quando eu passo por Joinville, Tá aquele chovendo. tempo sempre fechado e quente, né, Fabrício? Sim, sim, meu Deus, não. É raro quando não chove aqui, então é uma cidade bem chuvosa mesmo. E então, assim, você, na verdade, você sempre escreveu, né? Você sempre escreveu ou a escrita ela chegou na sua vida depois da doença? Me conte um pouquinho. Meu pai sempre, quando a gente era pequeno, ele contava história das viagens dele que ele fazia, mostrava os livros deles com a gente, tudo. Então, tipo, isso já foi entrando na minha mente, mas foi entrando mais como uma sinapse de novo conhecimento, assim, de estar sempre mostrando, Aham. conhecendo a história dele e tudo. E daí depois também, no ensino médio também, professores também faziam para a gente ler bastante livros, tudo, para incentivar cada vez mais esse processo. E eu sempre gostei bastante de ler também. Mas depois que Uhum. ele faleceu e eu fui morar com a minha mãe foi a que mais me incentivou a começar a escrever realmente. Porque, querendo ou não, nesse grande processo que a gente teve, era muito difícil, até mesmo para mim, pelo que eu sei assim, mas acho que provavelmente para minha irmã também, foi um processo muito difícil a gente falar sobre sentimentos assim, falar sobre nossas emoções assim abertamente, por conta, claro, da depressão, de tudo que estava acontecendo naquela vida, naquele momento ali. Então ela sempre falava pra gente assim, ó, se você não consegue falar, pelo menos escreva. Aí isso já foi me incentivando desde o começo, então eu fui escrevendo um pouquinho, não consegui escrever muito, aí depois foi intensificando cada vez mais e tudo, até que chegou um momento que foi a parte mais difícil, assim, daí eu parei realmente de escrever e onde foi o ponto ápice ali, onde realmente aconteceu toda essa reviravolta, assim. Aí depois eu falei assim, pô, eu preciso escrever de novo. Aí comecei a escrever, 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 quando eu vi sair um livro. Aí saiu, Destino Chile. E deixa eu entender um pouquinho assim, quando que você percebeu que surgiu a depressão? Logo quando eu já fui morar com a minha mãe. Porque, na verdade, tipo, se for parar pra pensar, no dia que meu pai faleceu, eu que fui a pessoa que fui ligar pra minha mãe com 9 anos de idade, ó, mãe, acho que o pai faleceu aqui, então, tipo, eu que tive que fazer os primeiros trâmites ali pra acalmar a situação. Então, tipo, eu tive que acalmar minha irmã, tive que ligar pra minha mãe, tipo, eu não tinha tempo ali pra ficar de luto ali, eu tinha que fazer as coisas pra, tipo, resolver ali a situação. Então, depois que eu já parti dali para a cidade da minha mãe, na minha cabeça falei assim, porra, cara, agora vai mudar tudo.
ou eu vou ter que aprender a lidar com isso, ou não sei o que eu vou fazer, mas, tipo, foi ali que eu percebi que tudo ia mudar e ia acontecer muita coisa. Só que eu não sabia o que que ia acontecer ainda. Eu tinha aquele pensamento muito Uhum. vago de criança inocente, e tudo assim, pô, vai ser diferente e tal. Já senti um pouco de saudade já e pensar, pô, eu nunca mais vou abraçar meu pai e tal. Então, foi aí que começou esse processo muito difícil. E não digo isso muito. Antigamente eu pensava isso como a pior parte da minha depressão. Só que hoje eu vejo isso como a melhor parte. Porque um dia antes do meu pai falecer, ele costumava sempre a gente levar a gente pra cama, dar boa noite e tudo. E, tipo, confortar a gente pra gente acordar bem no dia seguinte. Só que nessa noite em específico, ele chegou pra minha irmã, colocou ela pra dormir, deu boa noite nela, tudo. E chegou em mim e falou assim: Ô, já que você fica acordado, assim, eu costumava ficar muito mais acordado à noite. Ele falava: depois eu te dou um boa noite especial. Aí, pô, eu fiquei esperando esse boa noite especial e tal. Só que eu acordei de manhã daí sozinho. Aí eu pensei assim: pô, não recebi o boa noite especial e tudo. Então, tipo, isso foi o ponto, o gatilho ali, onde realmente começou a piorar tudo. Que eu falei assim, pô, cara, eu queria receber esse boa noite especial. Que negócio é esse? Não sei o que lá. Por que que agora eu não vou receber mais nada e tal? Então, isso foi piorando cada vez mais com o tempo, assim. Então, isso, até eu conseguir enxergar que isso tinha sido, de certa forma, uma coisa boa para minha evolução, tudo, e para toda a vida que ocorreu ali dali para frente, foi muito difícil aceitar isso. Então, eu consegui aceitar isso em outro país. Mas eu acho que isso foi o gatilho principal ali onde começou a iniciar realmente esse processo, essa quebra totalmente de realidade para iniciar outra, do dia para noite e tudo, e não saber, não ter uma direção, assim, não saber o que fazer naquele momento ali. E tem quanto tempo atrás, o Fabrício, que seu pai faleceu? Agora, se não me engano, exatamente vai fazer 11, 12 anos. Foi em agosto, 12 anos. mais ou menos. 12 anos. E aí, depois que o seu pai veio a falecer, você foi morar com a sua mãe, é E isso? isso, foi eu e Seu minha pai, irmã mais seu nova. pai, seu pai e a sua mãe não viviam juntos na época, Não, então. eles, se não me engano, eles eram separados desde quando eu tinha 3 anos, se não me engano, 3, 4 anos ali, mais ou menos. Uhum. E aí, depois disso, aí veio a história da viagem, né? Isso, isso. Aí, quando realmente teve todo esse processo, toda essa reviravolta, tudo, eu comecei a testar muitas coisas. E muitas coisas dessas que eu testava eram coisas erradas. Só que, tipo, Uhum. eu naquele momento eu não percebia isso. Eu percebia, pô, as pessoas não me veem, tipo, eu me via como uma pessoa depressiva muito, de certa forma, solitária ali, muito antissocial. Então eu não conseguia com facilidade fazer amizades, por exemplo, criar conexões, tudo. E eu achava que esse problema era externo, só que era o problema dentro de mim mesmo, que eu não me conhecia, e não me amava por dentro. Então, tipo, eu sempre buscava o problema externo, sendo que o problema estava em mim mesmo. Então, Uhum. em 2019, quando realmente aconteceu esse ápice da depressão, eu tive uma ideia de, pelo menos, pô, eu preciso fazer pelo menos uma coisa que eu queira, uma coisa pra mim. Porque eu falava assim, pô, eu tô tentando procurar a solução e enxergar os problemas fora de mim, mas vou tentar pela primeira vez ver se eu consigo enxergar dentro de mim mesmo. E foi aí que eu comecei a ter os primeiros pensamentos, assim, de que o que eu pensava mesmo, eu falei assim, pô, será que é certo mesmo o que eu tô pensando, assim? Porque, tipo, às vezes eu andava na rua, tudo, e enxergava moradores de ruas brincando, curtindo, tipo, às vezes conseguindo comida, alegrando a vida no semáforo, tudo dando risada, tudo. E eu pensei, pô, cara, eu trabalho, tenho cama, tenho comida, tenho tudo, por que que eu não sou feliz, cara? E daí a pessoa tá ali, tipo, vivendo dia após dia ali, às vezes usando um papelão para se cobrir do frio, tudo, e a pessoa, tipo, tá rindo, tá feliz ali com aquela situação, naquele momento ali, com aquela energia. E eu pensava, por que que eu não consigo perceber, que eu não consigo sentir isso? Então foi onde que veio a ideia de realmente ir pro Chile, só que ir pro Chile sem dinheiro, sem nada. Porque assim, pô, se eu não consigo ser feliz com tudo, eu vou tentar ser feliz com nada. Pra ver se realmente eu consigo aprender e ver realmente o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, quais são minhas habilidades, quais são as coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, aprender tudo. Então foi meio que mais ou menos dessa ideia. E também a ideia de conhecer a neve também, porque eu sou, querendo ou não, eu sou fascinado por frio.
Então a neve sempre foi uma coisa que eu sempre quis conhecer ali para ter essa parte dentro de mim também. E nesse período, Fabrício, e o que que a sua mãe dizia para você? Ela te incentivava, é, ela conseguia ver que você não estava bem? É, nessa parte também foi um pouco complicada, porque querendo ou não, tipo, quando a gente veio morar com a minha mãe, foi uma quebra de realidade muito grande. Então, ela, de certa forma, teve a evolução dela cuidando dos filhos ali, criando. Ela sempre nos incentivou com muitas coisas, tipo, comigo, ela sempre me colocava em cursinhos de... hoje, por exemplo, já fiz curso de arquitetura, já fiz curso de informática, design, animação 3D, então eu já fiz muita coisa porque ela sempre me incentivou a fazer muita coisa. E, de certa forma, até mesmo escrever também. Só que era do jeito dela e eu não sabia entender esse jeito dela, porque tipo eu tinha ainda muito o jeito do meu pai na cabeça, então isso pra mim foi muito difícil Uhum. acostumar com a forma dela ensinar. E isso eu fui perceber também logo no Chile. Mas quando teve toda essa reviravolta também de ir pro Chile, de certa forma eu fui muito criticado por volta de todos à minha volta ali, porque foi uma decisão muito momentânea assim. Uhum. Foi uma decisão muito de certa forma, difícil, mas foi uma decisão bem reveladora, porque, tipo, quando eu cheguei naquele ponto ápice ali, onde eu falei assim, pô, cara, não consigo fazer mais nada, eu vou acabar com tudo aqui. Aí eu pensei assim, pô, eu posso fazer isso, tipo, se der errado isso, pelo menos, tipo, acabou tudo mesmo, fiquei ali mesmo e pra mim ele tava o suficiente. Só que começou a dar certo. E lá no Chile, com tudo que estava acontecendo, com tudo que eu estava aprendendo, ela começou a perceber isso dentro de mim mesmo. Falou assim, pô, o Fabrício fez isso, mas ele está conseguindo evoluir, ele está conseguindo aprender, ele está mudando, assim. Então eu vou começar a incentivar mais. Então a partir dali, nosso contato entre mãe e filho começou a intensificar muito mais, começou a ficar mais próximo. Porque até então, antes de ir, nosso contato, a gente brigava muito, reinava muito um com o outro, tudo mesmo ela incentivando, eu não conseguia aceitar isso. Então a gente tinha muita briga, assim, Uhum. muita discordância, assim, de opinião, tudo. Só que depois do Chile a gente começou a ter um contato muito mais próximo. Então isso mudou bastante e de certa forma tanto me fez aprender e conhecer mais sobre esse processo dela, quanto ela também começou a conhecer mais esse processo meu também. Então isso foi uma E parte que veio. Oi? e você ficou quanto tempo no Chile, ô Fabrício? No Chile foram 90 dias, completei os 3 meses de turismo lá, que é permitido normal, e mais um mês na Argentina depois, posteriormente. Uhum. E na época você chegou a procurar ajuda médica? Tomou algum medicamento? Medicamento assim, não. Eu conheci muita gente na estrada e uma delas, que eu tenho amizade até hoje, ele tomava medicamento. E isso ajudava ele muito. Só que pra mim, tipo, eu nunca precisei assim tomar medicamento, por mais que naquele momento ali eu percebi às vezes que o medicamento assim, pô, cara, eu não quero tomar medicamento, eu quero aprender por mim mesmo assim. E eu tinha, de certa forma, um pouco de preconceito quanto a isso. Só que depois que eu conheci ele, eu percebi, pô, realmente, cara, depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue evoluir, aprender muito mais com isso. Tem pessoa que consegue evoluir, aprender muito mais, às vezes, com fazendo terapia, tudo, tendo uma ajuda mais próxima, mais especializada ali para estar descobrindo essas respostas que a gente tem sobre o nosso emocional. Mas eu, de certa forma, eu fui sempre um cara muito louco, assim, que sempre quis fazer tudo na prática, assim, tipo, eu não sei fazer uma coisa, eu vou lá e aprendo na hora, assim. Então, tipo, eu sempre queria sempre aprender por mim mesmo ali. Então, foi onde eu realmente busquei ali entrar no meu extremo emocional ali para realmente me conhecer. Mas no ano anterior de eu sair viajar, eu fazia faculdade de cinema em Umuarama. E na minha sala eu acabei fazendo muita amizade com o pessoal de psicologia. Então o pessoal de psicologia me ensinava muita coisa, assim, a gente saía, tudo. E eles conversavam sobre aqueles negócios, nossa, é isso, nosso emocional é isso, Freud é isso e tal. E eu só ia absorvendo, pô, isso é legal, será que dá certo botar na minha vida e tudo? E então, tipo, de certa forma, eu acabei fazendo muita terapia com os meus amigos, estudantes de psicologia que foram me ensinando muita coisa. Então, tipo, eu sempre tive essa facilidade de Uhum. tentar observar tudo e aprender com todo mundo que está à minha volta ali, que sempre
às vezes uma criança de 5 anos nos ensina uma coisa revelatória da vida inteira. Então, tipo, todo mundo tem uma coisa para nos ensinar. E uma das coisas também que eu notei que você viajou foi em 2019, depois veio a pandemia também, né? Isso, isso. E aí? E aí, o que que aconteceu? Porque imagino que você foi, né? Você saiu para poder ir para uma descoberta de autoconhecimento e você pegou justamente depois que veio a A pandemia. Isso pandemia. te afetou também ou não, ô Fabrício? Ah, afetou, afetou, afetou. Quando eu saí foi na virada 2019, foi em junho, e eu fiquei até setembro, outubro mais ou menos. Aí eu voltei em outubro para casa, porque eu tinha descoberto que eu tinha quebrado o pé no meio da viagem, bem na Patagônia chilena, então eu precisei voltar para casa para me recuperar. Minha mãe me ajudou muito com isso, aliás. E daí depois, logo depois, como eu ainda estava com aquela energia de viajar, me autoconhecer mais, eu fui pro litoral de São Paulo. E no litoral de São Paulo, depois de 4, 5 meses, foi em abril começou o pico da pandemia. Então, tipo, eu tava lá no fluxo de São Paulo, onde tudo estava acontecendo. Trabalhava com turismo numa panificadora, sendo barista. Então, foi uma parte onde eu fui percebendo cada vez mais a preocupação da minha mãe, porque ela falou assim, pô, vem pra cá, volta pra cá, fica aqui em casa e tal, com a gente, tudo. Então foi onde eu decidi parar de ficar lá e voltar para casa. Aí eu fiquei esse 1 ano e meio de pandemia na minha cidade, novamente morando com ela. Só que nesse meio tempo ela morava sozinha com o namorado dela e eu fui morar com a minha avó. Aí eu arrumei trabalho, tudo, fiquei 1 ano lá trabalhando de novo, aí até acabar a pandemia e voltar de novo. E por sinal foi bem na pandemia ainda que saiu o livro. Então, quando eu voltei para casa das viagens, tudo no meio dessa pandemia, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, porque de todos os perrengues que eu passava no Chile, eu dormia na rua, já fiquei sem dinheiro para comer, quase morri de hipotermia, fiquei preso em nevasca. Então, tipo, voltar para casa e deitar numa cama quente, minha avó fazendo almoço todo dia, tudo bonitinho lá, tudo foi muito difícil também essa transição do extremo para a vida normal de novo. Então eu precisei também procurar entender o que era isso. E foi aonde eu retomei de novo a escrita. E aí foi onde tipo, eu colocava o fonezinho de ouvido, colocava música e começava a escrever. Aí passava às vezes 14 horas por dia escrevendo tudo, até cansar mesmo. E foi aonde, tipo, 1 semana e meia mais ou menos, eu escrevi o livro inteiro. Ainda não tinha sido publicado, ninguém sabia da existência dele. Mas foi onde me fez, tipo, assim, pô, cara, eu me conheci muito mais escrevendo ali, porque, tipo, as ideias na cabeça é meio. é, Como é que eu posso dizer, assim, tipo, pra você conseguir organizar elas, você precisa, tipo, de certa forma, encontrar alguma forma que você se sinta confortável em conseguir essa organização. E a minha forma de organizar foi escrevendo. Então, tipo, mesmo tudo Uhum. desorganizado, eu escrevi aquilo mesmo, ia corrigindo depois e tudo. E foi onde saiu o livro ali no final ali. Aí a pandemia acabou se tornando muito mais, mesmo difícil no mundo inteiro, conseguir aprender a conviver e me adaptar com aquilo para conseguir estar sempre esse processo de evolução depois. E você vê que teve muitas pessoas que nesse processo de pandemia, nesse período de pandemia, conseguiram se encontrar, né? Eu Sim, falo assim, exatamente. teve muitas pessoas assim que nos dados estatísticos mostra que teve um aumento muito grande da depressão, porém também muitas pessoas acabaram a se encontrando profissionalmente, como pessoa. Então foi um momento assim que teve os dois lados da moeda, né? Sim, Mas exato. nessa viagem, por exemplo, Fabrício, que você fez, que você trabalhou muito com essa questão do autoconhecimento, o que mais te marcou? No, Marcou no sentido emocional completo, assim, nesse processo. Emocional, isso. Uhum. Eu acho que não foi nem a neve, nem tudo que eu fiz, nem tudo que eu passei, mas sim, tipo, todas as pessoas que eu fui conhecendo no caminho. Que parecia que tinha sido uma decisão momentânea ali, de certa forma até mesmo precipitada, sair para outro país sem dinheiro, sem nada, sem completa segurança nem nada. Mas, tipo, parece que a vida foi me mostrando que cada pessoa que eu encontrava no caminho me ajudava de alguma forma. E isso foi a parte mais marcante, porque foi com elas que realmente eu comecei a aprender tudo e aprender a me conhecer muito mais. Então, por exemplo, eu cheguei no Chile sem espanhol, sem nada.
E chegou um rapaz e falou assim, ó, eu posso te ajudar aqui, eu te ofereço cama, te ofereço café da manhã, tudo, você trabalha um pouco aqui comigo para me ajudar, só que você precisa aprender a falar espanhol. Então, ali já começou aquele processo. Eu já comecei a me juntar com pessoas que, de certa forma, eu Os brincava que eu. desafios, né? Isso, exato. Já entrava no desafio, deixava os brasileiros de lado e ia falar com chileno, venezuelano, espanhol, que seja, para aprender a falar aquele idioma. E fazia muita amizade, conhecia muita gente. É, de certa forma, também o que é completamente normal nessas viagens, a gente se apaixona muito também. Então, eu fui me conhecendo mais nessa parte mais amorosa também, e romântica, assim, que eu digo. Então, eu digo que todas as pessoas que eu conheci foram extremamente importantes e foram o que mais me fizeram evoluir naquela parte. Porque às vezes, cara, a gente conhece, eu até brinco, quando eu cheguei na fronteira do Chile, a gente foi de ônibus, tudo, que tinham pagado a passagem para mim. E na fronteira terrestre do Chile é bem no meio da cordilheira. Então, tipo, você olha de um lado, é uma estradinha onde você vai descendo a montanha, depois você sobe a montanha. E dos dois lados é só montanha, enorme, enorme. E eu ficava olhando aquilo assim, pô, cara, olha aquele monte de montanha, aquele monte de pedra, tudo. Mas entrava no ônibus, depois passava. Mas o que mais me deixou marcante nessa entrada do Chile foi, por exemplo, a mulher que estava atrás de mim, tipo, ela queria atravessar a fronteira com os potes de pepino e ela tinha 10 potes, só podia atravessar com 5. Então ela distribuía pro pessoal, ô, me ajuda aí e tal, não sei o que lá, eu gosto muito daqui e tal. A gente ajudava ela e tudo, então, tipo, as pessoas que foram, que a gente foi conhecendo na estrada foram as pessoas que mais me fizeram amar ainda mais e querer conhecer mais a vida, assim, tipo, querer realmente buscar sempre mais conhecimento, buscar mais conexões e tudo com essas pessoas, tipo, para a gente ir aprendendo cada vez mais. Justamente, né? Foi uma conexão entre as pessoas e o doar, né? E o receber, Isso, né? exatamente, Isso, exatamente. Aquela parte bem recíproca, assim, que uhum. de certa forma a gente vai compartilhando um com o outro, sempre tem alguma coisa ali. E nessa viagem, você teve algum momento que você se arrependeu? Ah, não, nenhum momento. Teve um momento que foi, de certa forma, que eu digo foi o pior momento da viagem. Foi um dia que eu dormi junto com outro mochileiro em plena Patagônia chilena, na rua. Na rua não, né? No meio de uma rodovia, que a cidade mais próxima dava uns 12 quilômetros mais ou menos. E a gente tinha ido a pé, no caso a gente tentou atravessar uma cidade entre uma cidade e outra a pé, para pedir carona, tudo, só que começou a chover e tudo, a gente tava molhado, então ninguém queria dar carona pra gente, para ajudar. A gente encontrou uma casinha de ônibus, tudo quebrada, chovia, tudo dentro dela mesmo, as madeiras mofadas. E a gente falou assim, pô, é 8 horas da noite, cara, a gente vai ter que dormir aqui mesmo. E foi aí onde, tipo, falou assim, tá, não, vamos organizar tudo aqui e vamos dormir. E a gente tava quase sem comida, tinha acho que umas 200 ml de Pepsi, mais ou menos, que era um açúcar que a gente tinha. E uns dois, três sanduíches de presunto ali, queijo ali que a gente tinha feito antes pra gente ter pelo menos alguma emergência ali pra comer. E ele pegou, deitou, a gente tentou usar o isolante térmico pra gente não passar muito frio, só que era pra uma pessoa só. Então, de certa forma ou outra, é sempre acabar passando frio alguma coisa. Mas no meio da noite eu ficava olhando pro escuro, assim, tudo, e ficava imaginando assim, pô, cara, tipo, foi o dia que eu mais tive reflexão, assim, da minha vida, porque eu comecei assim, pô, há 7 meses atrás eu tava ali quase querendo acabar com tudo, me jogar de uma montanha e acabar com a minha vida, e hoje eu tô aqui, tipo, passando mais perrengue ainda, quase morrendo de frio, tudo, mas estava feliz, tipo, por passar aquela situação, porque aquela situação me fez aprender muito. Então, eu digo que foi o pior, melhor dia, porque foi ali realmente que eu comecei a enxergar dentro de mim mesmo, assim, pô, cara, eu posso estar aqui, literalmente, quase morrendo que seja, mas eu conseguia sentir tudo à minha volta, conseguia sentir o rapaz que dormia, tentava dormir atrás de mim, ele falou assim, pô, o cara viajava também, ele desistiu da viagem dele pra fazer essa jornada comigo. Ele tá aqui passando frio comigo, passando os mesmos perrengues comigo, mas não me abandonava nem nada, continuava firme e forte ali com tudo. Aí, tipo, nesse momento eu já comecei a falar assim, pô, minha mãe também, por mais que ela não conseguia incentivar realmente meus sonhos que eu tinha
de fazer, às vezes, ela sempre me incentivou com muitas outras coisas e eu não conseguia enxergar isso. Minha irmã também é a mesma coisa. Então, tipo, foi ali realmente que eu comecei a perceber tudo que eu estava acontecendo na minha vida ali, tudo que eu estava assim, pô, eu estava perdendo bons momentos aqui por conta da depressão, tudo que estava acontecendo. Então, eu falo assim, pô, se Deus ou que seja a entidade que me ajudasse a sair daquela situação ali para realmente voltar e, de certa forma, aceitar quem realmente eu sou, eu falei assim, não, se eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa diferente ali. Então foi onde eu realmente, do absoluto nada, a gente acordou umas 5h30, 6 horas da manhã, tava escuro ainda, e a gente não parava de tremer, era realmente o estágio inicial da hipotermia ali, a gente não conseguia parar de tremer de tanto frio. Aí pela temperatura do celular batia 10, 6 graus mais ou menos no máximo, e a sensação térmica de 0 graus, com chuva e tudo ali, Uau. tudo. Então foi uma parte bem pesada. E, de certa forma, ele levantou ali, abanou a bandeira do Brasil que ele tinha, que ele segurava na cabeça, e falou assim, mano, a gente precisa sair daqui, velho. Aí a gente falou assim, mano, mas como que a gente vai sair daqui? Não passava nenhum carro de madrugada, nada. Aí a gente até pensou, ligar pra polícia, pedir socorro, tudo. Mas daí ele começou a rezar. Falou assim, mano, cara, cheguei no meu ponto aqui e vou rezar, mano, vou rezar. Aí eu falei assim, tá, vamos rezar também, vou rezar também. Aí, tipo, eu meio que parei no meio da estrada, assim, fechei o olho e comecei a falar pra mim mesmo, ó, me ajuda e tal. Comecei a me arrepender de todos os erros meus do passado, tudo. E comecei a abrir meu coração, assim, pro universo, assim, tipo, comecei a me expressar ali. E foi onde, em questão de 5 minutos, do nada, parou um carro. No meio da rodovia ali, e falou assim, pô, pra onde você está indo, tudo? A gente tá voltando, contamos a história, tudo daquele processo, tudo. Ele falou assim, não, entra aí que eu vou ajudar vocês e tal. Eu já estava encharcado d'água, tudo. E o cara nem se importou, ele só queria ajudar mesmo. Então foi ali que eu pensei, pô, a gente veio até aqui. De certa forma, a gente precisava passar por aquele momento pra gente evoluir. Então hoje eu converso até com o rapaz que passou essa situação comigo e ele falou que ele aprendeu muito com aquilo também. E isso foi uma reviravolta na vida dele também. Então, eu digo que foi o pior, melhor dia, porque foi o dia que realmente parece que tudo foi jogado na minha frente, assim, eu falei assim, pô, cara, então é isso que é a vida, assim, e tal, eu comecei a sentir mais. E depois dali foi, vixe, foi uma atrás da outra que a gente foi evoluindo mais E aí, rapidamente ali. e aí depois desse acontecimento, o que que você começou a buscar em você, Fabrício? Porque aquilo foi algo muito profundo, acredito eu, né? Porque foi um Sim, momento sim. de dor, de desespero, de medo, e ao mesmo tempo você começou a se ver numa situação, vocês, na verdade, se ver numa situação assim, poxa, e agora, né? Eu vou fazer. E veio Uhum. aquela questão de se arrepender, de se humilhar, né? E realmente você obteve uma resposta. E a partir daí mudou algo mais? Nossa, mudou, eu acho que praticamente tudo, assim. Porque foi ali naquele momento que eu comecei a perceber, pô, cara, eu sou essa pessoa, eu que passei esse momento aqui. Então depois daquilo eu comecei a se tornar muito mais aberto. Então eu falei assim, pô, eu até brinco hoje com a minha própria mente. Então, tipo, isso pra mim foi um gatilho de aprendizado pra mim que qualquer situação que eu passe na minha vida, onde minha própria mente fala pra mim assim, pô, Fabrício, você não consegue fazer isso e tal, você não é capaz, ou tipo, começa a dar aqueles pensamentos negativos que tem sobre qualquer situação ali de mudança, na hora eu já penso assim, pô, cara, você quase morreu no Chile, cara, você quase fez isso, você vai ter medo de fazer isso e tal. Então, tipo, isso pra mim foi um gatilho de sempre de evolução, de estar pensando assim, pô, eu quero conhecer uma pessoa nova hoje, fazer amizade com alguém. E eu tinha essa timidez, esse nervosismo, assim, da depressão, de assim, pô, o que que as pessoas vão achar de mim e tal. E só que depois desse dia eu comecei a me permitir mais, porque depois desse evento teve uma outra situação muito complicada, que foi que eu tinha US$ 63 no dia e... Opa, vai, o gatinho aqui tá... Aí, depois desse dia, desses US$ 63 que eu tinha, eu usei para pagar as passagens minha e dele para a gente voltar para a capital e tentar fazer alguma coisa diferente ali. E isso acabou todo o meu dinheiro. Eu fiquei totalmente zerado, 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 sem nada.
Só que, tipo, a minha perspectiva estava de mudança. Se acontecesse isso pra mim, comigo antes de acontecer essa situação, eu, de certa forma, eu ia continuar meio perdido. Falei assim, pô, o que que eu vou fazer? Mas eu pensei assim, pô, cara, tô sem dinheiro, sem nada aqui, eu vou fazer alguma coisa. Então, tipo, naquele momento ali eu comecei a conversar com a galera. Tipo, comecei a fazer amizade com o povo, tudo. Então, foi o gatilho que me fez mudar muito também, né? Nessa parte. Aí eu pensei assim, pô, cara, eu quero conversar com alguém, vender brigadeiro pra conseguir arrecadar um dinheiro. Pô, será que você realmente quer, pô, atrapalhar a vida da pessoa, tudo ali pra conversar com ela e vender brigadeiro e tal? Aí eu falei assim, pô, realmente é verdade. Mas logo no momento eu já pensava assim, pô, cara, você dormiu na rua, mano, o que que você quer, mano? Vai lá e fala com a pessoa, tudo assim. Tem até a coragem, assim, naquele momento foi onde teve aquele maior ápice de coragem ali. E a gente começava a trocar ideia, conversando, de certa forma ainda meio preso, assim, pô, meio quietinho, assim. Mas depois a pessoa queria conhecer sua história. Eu falei assim, pô, cara, você realmente dormiu na rua? Conta essa história e tal, conta, conta. Aí já começava esse processo assim, pô, cara, não é Então tão você difícil vê, assim, né? é fácil, né? Tá falhando aqui. Tá me ouvindo, Fabrício? Tá, deu uma falhada um pouquinho. Agora Deu uma sim, falhada. Deu uma deu uma falhada. falhada. E me conte, assim, quando você passou também por aquele processo que teve um processo ruim antes dessa viagem, você passou por algum momento assim, vontade de acabar com a vida ou não? Sim, sim, cara, teve sim. Chegou num ponto que foi muito complicado, porque eu tava nesse processo de voltar de Umuarama pra minha cidade, no caso, porque eu tinha desistido da faculdade e tudo, porque eu não tava conseguindo assemelhar uma coisa com a outra. Ainda tava bem nesse pico emocional. Então eu decidi voltar a morar com a minha mãe e tudo. E de certa forma minhas mudanças estavam tudo em Moarama. Então chegou certo dia que eu precisei trazer essa mudança para minha casa, tudo. E eu fui para Moarama. Quando eu cheguei em Moarama, eu recebi uma ligação da minha mãe, falando assim, ó, oh, Fabrício, infelizmente, sua avó, por parte de minha avó paterna, por parte de pai, ela morreu hoje e tal. E eu tava com dois amigos tomando sorvete, dando risada, tudo, e de novo, parece que aquele branco, parece que eu voltei a ter 10 anos de idade. E isso baixou tudo, tipo, eu ficava, literalmente, eu tava na rua olhando pro semáforo estático ali, sem conseguir saber o que eu pensava ali. Então, depois desse evento, onde eu realmente levei a mudança depois de volta para casa, foi uma parte muito difícil porque com meu pai eu não tinha recebido esse boa noite especial que ele iria me dar naquele dia. E da minha avó fazia uma semana que eu não conversava com ela no WhatsApp. Ela morava em outro estado, a gente conversava esporadicamente assim, e eu não tinha um contato de certa forma muito próximo. Então a gente sempre combinava, ah, a gente vai se ver ainda, a gente vai marcar uma viagem para se encontrar tudo. E a última viagem tinha sido há 2 anos atrás. Então, tipo, a gente sempre marcou esse encontro novamente. Só que quando eu recebi aquela ligação, de novo, baixou a pressão na hora, assim, pô, cara, agora eu não vou ter mais esse encontro, cara. O que que eu vou fazer aqui agora? Por que que eu não mandei mensagem pra ela hoje de manhã, dando bom dia, tudo? Por que que eu não me importei mais com a situação, assim? E isso piorou cada vez mais ainda. E quando eu cheguei em casa, aconteceu uma briga minha entre minha mãe, que ali foi o ponto ápice de tudo ali, onde ela ergueu muito emocional ali, porque ela acabou entrando num processo ali muito difícil ali para ela também, porque ela também estava de luto e ela acabou descarregando tudo, ela acabou falando tudo. Então, naquela conversa, naquela briga ali, ela falou pra mim que eu era uma decepção pra ela e pra família, que eu não valorizava meu pai, tudo, depois minha avó morreu, tudo e tal. E isso foi, tipo, o ponto ápice de tudo ali. E foi onde, tipo, era quase final de ano. Então, eu e minha irmã já tinha programado uma viagem até Joinville aqui, pra casa das minhas tias, passar o final do ano, tudo. Então, foi onde, aqui em Joinville mesmo, minha prima me chamou para um acampamento. E esse acampamento era no Morro do Santo Anjo, que tem aqui em Massaranduba. E falou assim, ó, vamos passar o ano novo acampando. E tá, na minha cabeça eu tava pensando assim, pô, cara, perfeito, mano. Eu posso me jogar dali e ninguém vai saber do meu corpo, ninguém vai saber de nada ali. E de certa forma, acabou com tudo ali.
Tipo, eu nem tava me importando que as pessoas ficariam de luto comigo ali. Eu só queria acabar com tudo ali, porque eu realmente não aguentava mais toda essa situação, com tudo que estava acontecendo, que eu não conseguia enxergar, evoluir, sair do lugar, tudo. E quando a gente chegou nessa montanha, tipo, parecia que a vida tornava a parte cada vez mais perfeita. Porque a gente subiu uma parte do morrinho, onde o pessoal costumava fazer realmente os acampamentos, e logo acima tinha o topo do morro. E nesse topo do morro tinha um banquinho, literalmente a 10, 15 centímetros da beirada do barranco, ali onde era só se jogar ali e acabou. Só que Nossa, Fabrício. não, tipo, era tipo cada vez mais perfeito ali pra fazer a situação. E do lado desse banquinho tinha uma capela. Aí que o pessoal costumava ali escrever os nomes, rezar às vezes também, tudo. E foi onde, tipo, eu peguei, subi naquele banquinho com tudo e fui até a beiradinha. Aí nesse momento ainda minhas primas estavam tudo ali, minha irmã também tava. E eu não fiz nada, mas, tipo, naquele momento eu tava pensando assim, nossa, cara, tipo, olhando pra baixo assim, não, perfeito, é só me jogar daqui depois, quando eu estiver sozinho aqui, que acabou. Tipo, o pessoal talvez saiba só de manhã que eu fiz alguma coisa. E chegou certa hora da noite, o pessoal assistiu o pôr do sol, tudo, e foi começar a fazer E ninguém a janta, hambúrguer, percebeu, tudo. e ninguém Oi? percebeu que você não estava bem, ô Fabrício? Não, eu tentava demonstrar sempre que eu não estava bem, só que de certa forma ninguém conseguia perceber isso. Tipo, eu sempre queria tentar Aham. mostrar meu valor, mostrar que eu existo ali, só que nunca tinha sucesso. Sempre acabava ocorrendo briga, Uhum. ocorrendo assim, ah, o Fabrício é louco, o Fabrício é isso, o Fabrício é aquilo, tudo é irresponsável. Já me chamaram muitas vezes de vagabundo, que eu não queria fazer nada, tudo. Então sempre ocorria essas críticas, ninguém conseguia perceber ali que eu às vezes precisava, às vezes, de nem que seja um abraço que seja, ou simplesmente falar um bom dia, dizendo que eu existo ali. Então chegou certa hora depois do pôr do sol, que eu fiquei ali sentado no banquinho, na ribanceira de tudo ali, e o pessoal desceu no morrinho abaixo. No morrinho abaixo não dava de enxergar nada que tinha em cima. Então, tipo, tava eu sozinho ali, o precipício e a capela do meu lado ali. E foi onde, tipo, eu comecei a sentar ali e comecei a falar pro universo, assim, pô, cara, tipo, ah, minha vida foi isso, minha vida foi aquilo, esperei tanto por esse boa noite especial, agora eu não posso mais ter. Aí realmente, opa, chorei ali O tudo gatinho. sozinho. Oi? O gatinho tá Eu, percorrendo por tá aí. percorrendo. Aí, aí foi onde eu realmente tomei a decisão de fazer aquilo. Só que naquele mesmo instante ali, meu primo chegou, falou assim, pô, os hambúrguer tá pronto, tudo. E eu não tinha uma relação muito saudável também com meu primo, então, tipo, eu literalmente não dei bola pra ele, só esperei ele sair pra tomar a decisão. Aí, onde no exato momento, novamente, minha irmã chegou. Aí, com a minha irmã, de certa forma, já foi um pouco diferente ali. Eu consegui, tipo, enxergar nos olhos dela que, de certa forma, ela também sofria. Tipo, ela também teve o mesmo sentimento ali de perda por ter perdido o pai também. Não, aqui não pode. E, e foi onde eu percebi, assim, pô, ela tá ali, cara, ela tá ali, seguindo, tentando viver tudo. Ela já tinha ido morar sozinha em Joinville também, então ela já estava começando esse processo, só que eu não conseguia entrar nesse processo. Falei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, ela conseguiu encontrar que ela queria estudar, queria fazer isso. Tanto é que hoje ela estuda letras também, mais focada nessa parte de escrita. Então, tipo, ela também foi, de certa forma, influenciada a vida inteira por isso também. E foi onde eu pensei assim, não, eu vou fazer alguma coisa diferente, assim, que eu queira fazer. Aí foi onde eu saí daquele banquinho e o pessoal foi tudo dormir nas barracas, tudo. E eu voltei e fiz uma fogueira pertinho ali onde eu tava ali para não sentir muito frio. E comecei de certa forma ditar para mim mesmo algumas, de certa forma, regras e valores ali que pudessem me fazer evoluir a partir daquilo. Então, tipo, comecei a conversar comigo mesmo. E eu brinco até hoje com a parte do livro, tudo. O pessoal sempre pergunta quando eu leio o livro também sobre o Mike. O Mike, ele, de certa forma, desde quando eu morava com meu pai, ele foi uma peça fundamental, porque de certa forma eu não sabia o que isso, eu era muito inocente ainda como criança. Mas o Mike é aquela vozinha da minha cabeça, assim, que sempre tá falando um negocinho ali, falando, ah, você não pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo e tal. E eu chamei ele, apelidei ele, dei um nome pra ele, assim, ó, você vai ser o Mike e tal.
E nesse dia eu comecei a conversar com ele. Falei assim, pô, é isso e tal, é isso. E ele foi começando a conversar comigo. Então, tipo, automaticamente eu entrei num processo ali já de autoconhecimento, onde, tipo, eu achava que eu tava conversando com alguém, só que eu tava conversando comigo mesmo, com o meu subconsciente e aprender com alguma coisa ali. Então foi onde, de certa forma, eu falei assim, pô, até que eu posso tentar fazer isso. E acabei desistindo de fazer alguma coisa precipitada ali naquele momento. Mas parecia que foi um momento tão perfeito ali pra acontecer aquilo que, tipo, a vida meio que me testou. Falei assim, mano, se você quer realmente fazer isso, vamos ver se você tem coragem de fazer. E naquele momento eu tinha essa coragem de fazer. Só que eu falei assim, mano, se eu tenho essa coragem de fazer isso, por que que eu não tenho coragem de fazer alguma coisa que vai mudar minha vida e vai me fazer evoluir? E eu ficava pensando assim, pô, isso não faz sentido. Então, tipo, foi onde veio a ideia de ir para outro país, buscar novos desafios para ver se realmente esse gatilho, esse pensamento era verdadeiro, assim, era realmente, pô, eu tava com coragem de tirar a própria vida, cara, por que que eu não tenho coragem de mudar a minha vida e buscar alguma coisa melhor para mim, assim? Aí foi onde Sabe, tudo Fabrício? aconteceu ali. Oi? Sabe, Fabrício, assim, você contando esse pedaço aí, né, desse momento mais crítico da sua vida, eu falo assim que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Sim, sim. E, e eu falo assim, eu acredito muito em Deus. E eu acho assim que naquele momento você estava preparado, estava, aquele ambiente estava tudo preparado para você realmente ir contra a sua vida. Uhum. Mas Deus mandou primeiro o seu primo, Sim, né? uhum. Também. Aí, mesmo que não tinha aquela afinidade, tipo assim, aí eu vou deixar ele para lá e agora eu vou seguir em frente no meu propósito aqui, na minha decisão. Uhum. E aí Deus falou assim, não, eu vou mandar uma pessoa que pode, né, reverter isso. Realmente. E então, assim, Deus sempre dá uma chance pra gente, né? Independente da sua crença, mas Deus, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Então, eu Uhum. acredito que aquele momento você teve a chance, sim, Fabrício, olha, a partir de hoje vai ser diferente. Uhum. Aquele momento que você estava na, passando frio, molhado, né, naquela viagem que você comentou, e, e jogou para fora todos aqueles sentimentos, né, perdoou, e depois de 5 minutos veio o rapaz lá para poder socorrer você. Sim, Como? sim. Qual a explicação? Qual a explicação, né, disso? Eu falo, é Deus, Deus, eu acredito muito nisso. Então, assim, Deus tem um propósito muito lindo na sua vida. E tudo que você passou, e o que você, né, já o primeiro livro que você lançou, que o seu livro foi lançado quando? Foi o ano passado, não foi, Foi em Fabrício? 2020. Foi em, 2020. acho que outubro, se não me engano, outubro de 2020. Faz uns 2 anos que eu tenho Então, publicado agora. a Isabel falou bem assim, ó, você teve um livramento, e justamente, eu acredito nisso, que você Uhum. teve um livramento, Não, que Deus exatamente. te deu uma nova chance. E então, assim, sabe, Fabrício, por pouca coisa que você já falou aqui, que Deus tem um propósito muito lindo na sua vida, né? Isso é apenas um começo para grandes coisas que vão surgir na sua vida, Sim, sabe? de legados. Então, assim, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. É. Porque se não tivesse acontecido tudo isso, você não teria tido essa vontade de jogar para fora todos aqueles sentimentos que estavam te corroendo. E aí agora eu quero que você me conte sobre este livro, esse incrível livro que você escreveu depois disso tudo. Eita. Eu digo que esse livro foi escrito em uma crise de ansiedade. Ele foi iniciado numa crise de ansiedade. Então, ele começou o processo ali desde pequeno, tudo.
Então eu trago uma perspectiva onde, de certa forma, o nome do livro ele é Destino Chile, que é o meu livro de viagens que eu fui até o Chile sem dinheiro, tudo. E eu mostro, de certa forma, como eu sobrevivi tudo a isso de forma física ali, tipo, como é que eu arrumei dinheiro, como é que eu trabalhei, como é que eu aprendi espanhol, aprendi inglês, como é que eu aprendi um monte de coisa ali, um monte de habilidades ali para sobreviver. Só que o principal foco dele é como foi toda essa jornada emocional que eu tive. Porque eu coloco uma coisa que eu usei muito para assimilar o livro foi a parte de labirintos, assim, porque normalmente quando a gente está no labirinto a gente não sabe o caminho, a gente apenas vai seguindo curvas, tudo, até encontrar a saída depois dele. Então eu usei essa temática no livro. Então, tipo, eu comecei a falar dos labirintos mentais que eu tinha e como eu ia seguindo com eles ali. Então, tipo, eu falei todos esses processos que eu tive, todos os perrengues que eu tive na adolescência com a minha mãe, as partes difíceis, e como eu cheguei no final daquilo uma pessoa melhor, como eu saí da minha pior versão para minha melhor versão ali. Então, esse livro tem muito essa parte emocional. É um livro, de certa forma, muito transparente, porque eu escrevi de uma forma muito espontânea, assim, que eu posso dizer. Que eu junto os livros e cada livro, tipo, tem sua perspectiva, tem a sua forma de escrita, tem o emocional do escritor, falando do personagem, tudo ali. E eu queria fazer uma coisa diferente, assim, eu queria trazer uma perspectiva mais espontânea, mais natural, mais leve, assim. Então, eu acabei usando playlist e tudo para ter esse processo criativo com o livro e eu ia escrevendo o que ia aparecendo na minha mente, o que ia aparecendo, eu ia escrevendo, ia montando a história, ia evoluindo cada vez mais tudo. Até chegou um comentário da Anne aqui, livro incrível. A Anne é uma leitora do livro que gostou muito do livro, então, cara, eu fico extremamente feliz, porque quando eu terminei de escrever, eu achei que o povo não ia gostar do livro, porque de certa forma tem alguns palavrões, algumas linguagens muito, algumas verdades assim muito difíceis às vezes da gente aceitar dentro de nós mesmos. Só que naquele momento eu achei muito importante colocar aquilo de forma transparente, porque isso foi uma coisa mais pessoal de mim mesmo, porque, tipo, as pessoas tentavam me motivar algumas vezes, ó, Fabrício, faz isso e tal, e eu não conseguia. Aí chegou um momento assim que eu pensei assim, pô, cara, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Eu falei assim, pô, cara, assim, cara, na lata, assim, na verdade, assim mesmo. E eu consegui aprender com aquilo. Então, tipo, o livro tem essa forma bem mais transparente, assim, de tá escrevendo. E o livro termina juntando a história inteira. Então é uma parte muito interessante, porque até hoje eu não sei como eu consegui encontrar um começo, meio e fim para aquela história. Mas foi muito importante eu encontrar essas palavras, essas emoções para conseguir juntar essa história e puder compartilhar todos esses conhecimentos para fazer outras pessoas evoluírem cada vez mais também nesses processos, tudo. E a pessoa que, por exemplo, porque todas as pessoas que são chamadas para poder fazer a live, eu sempre pergunto assim: o que que você diria para a pessoa que está ouvindo do outro lado? Pessoas que às vezes não estão não aqui, né, não está aqui presente no momento, mas vão assistir essa live posteriormente. O que que você diria para essa pessoa que está passando por um momento difícil, pela depressão? Qual a mensagem que você daria para essa pessoa? Eu diria que nada, nada é impossível nessa vida. Porque quando eu tinha depressão, eu achava que tudo era impossível, que eu não conseguiria alcançar nada, porque isso é de outras pessoas, não cabe a mim, porque eu pensava muito negativo com isso. Então, a mensagem que eu deixo é busque sempre aquilo tipo que você quiser. Não importa o que aconteça, questão de diversidade, tudo. Tente buscar pelo menos uma vez, tipo, dá o primeiro passinho, tipo, não pense lá na frente, pense no agora, assim, tipo, dá o primeiro passo naquilo que você realmente quer. Aí depois que você der esse primeiro passo, dá mais um passo, dá mais um pequenininho, tudo. O começo vai ser a parte mais difícil, porque meu planejamento para o Chile durou 6 meses. E foi os piores 6 meses, porque foram 6 meses de pessoas me criticando, do meu emocional me criticando, da minha mente falando que eu não era capaz de ir e tudo. Mas mesmo assim, eu dava um passinho, eu dava um gatilho ali, eu dava um passinho a mais cada vez mais rumo àquilo. E chegou uma hora onde realmente eu
peguei o primeiro ônibus e fui. Realmente começou esse processo. E foi onde toda essa vida mudou. Então a gente costuma pensar que é difícil, que a vida não é justa, tudo, mas é tudo uma questão de perspectiva. Então a mensagem que eu deixo é apenas inicie, apenas dá o primeiro passo. Porque quando a gente começou a andar, a gente não começou a andar de primeira, a gente começou a dar vários passinhos, caindo, tropeçando, chorando, até a gente aprender a andar, até a gente aprender a correr, até a gente aprender a fazer tudo que a gente faz hoje e pode fazer muito mais. Então, apenas inicie. Mas tipo, nesse processo, nunca deixe de ser quem você realmente é, que é um ser humano. Que seres humanos erram, seres humanos sofrem, seres humanos amam. Então, isso é um processo natural da vida e a gente precisa aprender a conviver com isso sempre. Muito obrigada, Acho que é Fabrício. isso. E Quase chorei. assim, e eu digo assim também, para poder complementar, busque ajuda médica, né? Busque ajuda de psicólogo, de psiquiatra, porque a depressão é uma coisa séria, uma doença séria e Sim, precisa sim. ser tratada, Uhum. né? O Fabrício, por exemplo, não precisou usar medicamento e ele conseguiu se, se descobrir e tratar a doença com um autoconhecimento. Uhum. E você, só para poder finalizar, você se considera curado da depressão ou não? Bom, esse é um processo que hoje eu vejo pra mim que completamente não. Só que até complementando a parte que você falou da parte de buscar ajuda, eu sempre falo isso nos meus livros também que nem todo mundo às vezes tem o mesmo processo. A gente costuma se assemelhar muito com a pessoa também. Ah, se aquela pessoa conseguiu, eu vou fazer exatamente como ela faz. Só que cada um de nós tem nosso próprio processo. Cada um de nós aprende de uma certa forma e consegue se autoconhecer de alguma forma. Algumas pessoas tomam remédio e isso ajuda elas a evoluir cada vez mais. Algumas pessoas buscam terapia e ajudam ela a evoluir cada vez mais. E às vezes algumas pessoas buscam sozinha, como foi o meu caso, mas cada pessoa tem seu processo. Então, até esqueci a pergunta, desculpa, eu acabei nessa parte emocional. E, e se a pessoa quiser adquirir o seu livro, Fabrício, como que faz? No link na minha descrição da biografia do Instagram mesmo, tem a partezinha embaixo do livro Destino Chile. Então, dá pra estar adquirindo por ali mesmo. É, Inclusive, eu tenho que comprar o meu. o seu compra que eu vou pra Curitiba autografar e fazer dedicatória especial. Isso mesmo, que é autografado, com dedicatória ainda. É isso Mas, aí. Fabrício, eu sei que é um processo, né? Que eu falo que as nossas emoções é que nem um eletrocardiograma, entre altos e baixos. Sim, sim. O que eu diria para você, né? Como pessoa, como ser humano, acima de tudo, coloque Deus sempre na frente dos teus caminhos, dos teus projetos, que com certeza o seu futuro será lindo. Não, E verdade. grandes coisas virão. Minha fé era muito pequena antes de começar a viajar, de começar todo esse processo. Mas depois eu fui começando a entender e perceber isso mais no meu dia a dia, eu fui percebendo que ele sempre estava lá. Tipo, mesmo eu tendo uma fé muito pequena, ele sempre estava lá auxiliando, trazendo Com caminhos, certeza. trazendo pessoas para aprender tudo. Então, hoje é o foco principal ali, ele está sempre em cima e está sempre me auxiliando nessa jornada também. E nada acontece por acaso. Lembre-se Exato, disso. Né? Se não tivesse exatamente. acontecido tudo isso, o seu livro não teria nascido. E a gente não teria tido toda essa jornada, não teria te conhecido também, não teria ter tido essa live. As pessoas que assistiram a live também e que vão assistir posteriormente também, não teria acontecido toda essa jornada, todo esse legado, toda essa reviravolta assim também. Com certeza. E o próximo livro já está a caminho também, né? Já está a caminho, já está com algumas páginas escritas já Hum, e já traz uma perspectiva muito mais aprofundada assim em cada assunto para uhum. poder evoluir os leitores cada vez mais também. Teve uma que colocou aqui, ó, ansiosa para os próximos livros. Ah, Eita, não, ixi. Eu acredito que mais um ano, mais um aninho, acho que sai o próximo livro.
Mas como eu gosto muito dessa parte de extremos, precisamos encontrar às vezes outras viagens para a gente escrever mais e conhecer mais pessoas, para ter mais E eu perspectivas. digo assim, você sabe que eu estou escrevendo um livro que eu quero lançar agora em 2023, né? Aí eu fazer o livro físico. Uhum. E este livro que eu estou escrevendo, ele nasceu de É uma viagem interessante, incrível. Eu falo interessante. assim que a viagem é algo que faz a gente se autodescobrir, se autoconhecer, né? Uhum. Então, é muito importante, eu falo, viajar. Viajar traz grandes descobertas também. Uhum. Faz a gente Mas, viajar nem Fabrício, tanto no meio externo quanto no dentro de nós mesmos também, né? justamente. Fabrício, muito obrigada pela sua presença. Eu Nada, agradeço de imagina. coração. Espero que a sua história possa incentivar as outras pessoas a escreverem também as suas histórias, porque eu falo que a história ela acaba sendo um incentivo para as grandes conquistas. Exatamente, exatamente. Isso aí é um prazer também ter tido essa live. Foi muito bom compartilhar esses conhecimentos, essas histórias e a gente vai sempre estar aí dia após dia compartilhando cada vez E mais já também. prepare o meu livro aí, tá? Quando for para Curitiba, Já eu está quero lê-lo. preparada, sem problemas. Um abraço, Abraço, até Fabrício. mais. Tchau. Até Até. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.